Quando a gente ouve as palavras religião antiga, o que vem à cabeça, né? Provavelmente uma coleção de mitos, vários deuses, quase como se fosse só um prelúdio para o que veio depois. Mas e se essa imagem toda estiver, na verdade, errada? Hoje a gente vai questionar essa narrativa e tentar descobrir o que os povos antigos realmente acreditavam sobre o divino. E a resposta, olha, é muito mais complexa e surpreendente do que a gente imagina. A ideia mais comum é essa, que o politeísmo, a crença em muitos deuses, foi só uma fase inicial, um passo meio primitivo no caminho para a religião de verdade. Mas será que essa é a história completa? E se essa visão for na realidade uma distorção? Vamos mergulhar nas evidências para entender isso melhor. A história que a gente costuma contar é bem simplesinha. A humanidade teria progredido de muitos deuses para um deus só. Uma linha reta, sabe? Saindo da superstição e chegando na iluminação. Só que essa história não é só simplificada demais, ela está errada. Vamos desconstruir esse mito e descobrir a realidade, que é bem mais bagunçada, fascinante e, no fundo, muito mais humana. Para começar, vamos voltar no tempo, bem lá para trás, para a Mesopotâmia, o berço de algumas das nossas primeiras civilizações. O que eles acreditavam nos diz muito sobre o ponto de partida de tudo isso. Como nos lembra o estudioso Jean Bottero, a Mesopotâmia não é só poeira antiga, não. Ela é nosso ancestral cultural. As ideias deles, as crenças, são os fios com que muitas das nossas próprias tradições foram tecidas. Então vamos puxar um desses fios. Como é que eles entendiam o universo? O que a gente vê aqui não é um caos primitivo, é ordem, é propósito. A religião mesopotâmica era um cosmo vivo. Rituais diários, como oferecer comida, não eram só simbólicos. Eles eram vistos como essenciais para manter o universo funcionando. Era um sistema completo e com um significado profundo, não só um degrau para outra coisa. Então, como é que passamos de um mundo cheio de deuses para a ascensão de um só? Foi tipo um raio de inspiração divina que surgiu do nada, uma revolução completa? Ou será que a verdade é algo mais pé no chão, mais político? É bom esquecer aquela imagem de um raio caindo numa montanha. A arqueologia e os próprios textos contam uma história bem diferente. A transição para um Deus único não foi um evento, foi uma maré lenta e longa. Um processo de séculos, muitas vezes impulsionado tanto por reis e exércitos quanto por profetas. Essa linha do tempo conta a história real. Olha só, por volta de 1000 a.C., Javé era apenas um deus entre muitos. Aí a gente avança quase 400 anos e vem a reforma do rei Josias, uma jogada política que impõe Javé como o deus nacional. E a versão estrita do monoteísmo que a gente conhece hoje, essa só foi cimentada de verdade depois do trauma do exílio na Babilônia. A conclusão é inegável, foi uma construção, não uma revelação. E não dá para ignorar o custo humano dessa mudança. Não foi uma transição tranquila, de jeito nenhum. Foi uma luta. As fontes deixam bem claro que a imposição de um Deus único significou a supressão violenta de outros, a destruição de altares, a proibição de rituais e a exclusão de comunidades inteiras. Esse é o lado sombrio e muitas vezes ignorado dessa história. Mas como é que essa ideia de um Deus só se tornou não apenas dominante, mas superior? Não foi só por decreto de rei, não. Foi uma batalha de ideias. Vamos dar uma olhada no arsenal intelectual usado nessa luta, a polêmica antipoliteísta. Primeiro, vamos entender a arma. Uma polêmica não é um debate educado. É uma guerra de palavras. É um ataque feito para demolir, não para convencer. E foi exatamente essa arma que foi usada para reescrever a história religiosa. E aqui, Edward Butler acerta no ponto crucial. Os argumentos que usamos hoje para descartar o politeísmo como primitivo, argumentos que soam seculares, até científicos, não são novos. Eles são ecos diretos da antiga propaganda religiosa. São as mesmas táticas, só que com uma roupa nova. Então, como isso funcionava? Era quase um manual de 4 passos. Tática 1, pegar a filosofia grega, que era politeísta, e distorcê-la para parecer que ela apontava para um Deus supremo. Tática 2, achar um Deus criador num panteão e dizer que ele é, na verdade, o único criador. Tática 3, rotular a adoração de vários deuses como algo instável e primitivo, uma fase a ser superada. E a tática final, criar uma divisão, falando que as massas eram ignorantes, mas a elite inteligente era secretamente monoteísta o tempo todo. Um trabalho de rebranding simplesmente brilhante. Mas a diferença não é só sobre o número de deuses, é muito mais profunda. É sobre o que a religião era.
Para nós, hoje, fé é muitas vezes uma crença, uma ideia na cabeça. Para os antigos, era uma ação, algo vivido no corpo. Essa comparação aqui resume tudo. Para a mente moderna, a fé é um conjunto de crenças, algo que se pensa. Para a mente antiga, fé era um conjunto de ações, algo que se fazia. É a diferença entre ler um livro de receitas e, de fato, cozinhar uma refeição. E isso é crucial. Um ritual antigo não era para lembrar de um mito, era para entrar nele. Para eles, o tempo não era uma linha reta. Pelo ritual, eles podiam sair do tempo do dia a dia e entrar no tempo sagrado da criação. O mito não era uma historinha do passado, era uma realidade presente que podia ser acessada. E como o Johann Huizinga nos lembra, essa participação não era uma coisa solene e silenciosa. Era uma festa. A religião era celebrada. Tinha dança, música, competição, alegria. Era uma fé sentida nos pés e no coração, não só processada na cabeça. Mas isso tudo não é só história antiga. Por que isso importa agora? Porque essas batalhas de ideias de milênios atrás não acabaram. Os ecos delas ainda estão nas manchetes de hoje, moldando nosso mundo e nossos conflitos mais perigosos. Vamos pegar um exemplo bem poderoso, a ideia de uma terra prometida. A história de um Deus único que escolhe um povo e dá a ele uma terra sagrada. Isso não é só uma história, é um dos mitos fundamentais que surgiram dessa revolução monoteísta. E essa antiga promessa teológica lança uma sombra enorme sobre o nosso mundo moderno. Ela é usada como uma justificativa central no conflito israelense-palestino até hoje. Uma história de um pergaminho antigo se torna a razão para arame farpado e postos de controle. É a prova mais clara de que essas ideias antigas não estão mortas. Elas ainda desenham as fronteiras do nosso mundo. Então, a gente termina com essa pergunta. Se a ideia da superioridade monoteísta não foi uma revelação, mas uma polêmica que venceu, isso nos força a pensar. Quais outras verdades que a gente vive hoje são só os ecos de antigas batalhas de ideias? Quais histórias que contamos para nós mesmos são, na verdade, os argumentos vencedores de ontem? Obrigado por me acompanhar nessa exploração.